Em meio à escuridão da noite, no coração agitado do mar da Galileia, os discípulos de Jesus enfrentavam uma tempestade furiosa. O barco, pequeno e frágil, era açoitado por ondas violentas, e o vento soprava implacável, tornando cada remada um esforço hercúleo. Estavam sozinhos, lutando contra os elementos, e o cansaço começava a dar lugar ao desespero. Foi então que, no auge da tribulação, eles viram algo que desafiava toda a lógica e compreensão humana. Uma figura caminhava sobre as águas turbulentas, aproximando-se deles como se o mar fosse terra firme. A silhueta humana, movendo-se com uma calma sobrenatural em meio ao caos da tempestade. Parecia um espectro, uma aparição vinda de outro mundo. O pânico tomou conta dos corações já aflitos dos discípulos. O medo do mar se misturou a um pavor ainda maior. O medo do desconhecido. É um fantasma, gritaram uns para os outros, o terror estampado em seus rostos. Naquele momento de pavor extremo, onde a fé parecia ter sido engolida pelas ondas, uma voz familiar e poderosa cortou o som da tempestade, trazendo uma calma instantânea às suas almas. Era a voz do Mestre Jesus, que lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo." Aquelas palavras não eram apenas um consolo, eram uma declaração de soberania. O mesmo que ordenava aos ventos e ao mar, agora ordenava que o medo se retirasse de seus corações. A presença de Jesus transformou o cenário de pavor em uma sala de aula sobre a fé, impulsionado por uma onda de coragem e fé. Ao ouvir a voz de seu Senhor, o impetuoso Pedro respondeu: "Senhor, 6. Tu mandei-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Jesus, com uma palavra simples, mas carregada de poder, convidou-o: "Vem." E o impossível aconteceu. Pedro desceu do barco e, com os olhos fixos em Jesus, começou a caminhar sobre o mar. Cada passo era um milagre, uma prova viva de que a fé em Cristo nos capacita a fazer o que, por nós mesmos, seria inimaginável. Ele andava sobre o mesmo mar que momentos antes ameaçava engoli-lo. No entanto, o milagre foi interrompido por uma distração fatal. Pedro desviou o seu olhar de Jesus e fixou na força do vento e na fúria das ondas. A dúvida invadiu seu coração. O medo retornou com força avassaladora. No exato momento em que sua fé vacilou, ele começou a afundar. O mesmo poder que o sustentava sobre as águas se foi quando seu foco mudou do Mestre para a tempestade. Em seu desespero, afundando nas águas geladas, Pedro clamou com toda a força que lhe restava: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, sem hesitar um segundo sequer, Jesus estendeu a sua mão poderosa e o segurou. Ao puxá-lo para a segurança, Jesus lhe fez uma pergunta que ecoa até hoje em nossos corações: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Esta história não é apenas sobre um milagre extraordinário, é uma lição profunda sobre a nossa própria jornada. Quantas vezes, em meio às tempestades da vida, nós também sentimos medo e pensamos estar sozinhos? Quantas vezes, mesmo depois de ouvirmos a voz de Jesus nos encorajando, tiramos os olhos dele e focamos nos problemas, nas dificuldades, e começamos a afundar em ansiedade e desespero? A mão de Jesus, que salvou Pedro, continua estendida para nós hoje. Ele nos ensina que, mesmo quando nossa fé é pequena e vacilante, o seu poder é grande para nos salvar. A lição não é que nunca teremos medo ou dúvida, mas que mesmo nesses momentos, devemos clamar pelo Senhor, pois Ele sempre estará pronto para nos levantar, nos segurar e nos conduzir em segurança até o nosso barco, acalmando a tempestade ao nosso redor e principalmente dentro de nós. Que possamos manter nossos olhos fixos em Jesus, a fonte e o sustento da nossa fé, pois com Ele podemos caminhar por sobre as águas de qualquer impossibilidade.